Bom, bom dia, pessoal. Estou aqui com o Naga para mais um dos nossos bate-papos. E a gente quer trazer aqui um tema que envolve esse período em que a gente vive no mundo, onde está evidente as adversidades se intensificando. Tanto eu quanto o Naga, a gente acompanha bastante a temática de mudanças climáticas, esse tipo de coisa, mas a gente não quer entrar nesse tema em específico, a gente quer falar a respeito de uma perspectiva do Vedanta com o seu potencial de fazer com que a gente possa conviver melhor com essas adversidades, para que a gente tenha uma atuação mais positiva no mundo. E é daí que vai partir esse bate-papo de hoje. Tudo bom, Nagar? Bom dia. Oi, Fábio. Oi, pessoal. Tudo legal? Eu estou aqui na montanha, numa cidadezinha, no lugarzinho. Um lugarejo, um lugarzinho. Um lugarejo pequeno aqui no norte da Itália. Como sempre, tem sempre igreja e tem sempre os sinos. E a curiosidade aqui, Fábio, é que eu achei muito estranho, que eu costumava vir aqui 20, 30 anos atrás, é que não existem mais insetos, não tem nem mais borboleta, cara. A borboleta acabou aqui, parece, no norte da Itália. Sim. A gente não quer falar sobre o impacto do cambiamento climático, né, no nosso meio ambiente, a gente quer falar sobre o Vedanta. Então, como o Fábio dizia, um dos benefícios mais importantes, né, do ponto de vista do Jiva, o benefício mais importante do autoconhecimento é a capacidade que nós desenvolvemos com o autoconhecimento, a capacidade de absorver, né, os impactos adversos, né, os impactos difíceis, físicos, né, que a vida nos apresenta. A gente absorve aquilo sem que esses impactos nos façam perder a elegância, como eu costumo dizer de vez em quando, entendeu? Receber os impactos da vida, né, com um espírito de equilíbrio, de gratidão, de devoção, de equanimidade, vendo que na vida existem prazeres e dores sempre de mão dadas, né? Uhum. Esse é um dos benefícios do autoconhecimento, né? Isso, na verdade, isso é o que significa moksha, ou libertação. Libertação é ser livre da dependência dos objetos. Então, um objeto nada mais é do que qualquer coisa outra que eu. Então, essas circunstâncias, essas situações de vida, e principalmente as situações de vida extremamente adversas, né? Uhum. Não são absolutamente contrárias àquilo que eu gostaria que fosse. Então, essas são aquelas que produzem a famosa infelicidade, né, na mente do Jiva, psicológico, né, de não conseguir aceitar as coisas como elas são. Então, o benefício principal, que significa a libertação dessa dependência, né, de tentar sempre manipular o campo de modo a ver somente aquilo que eu quero e evitar sempre aquilo que eu não quero. Então, essa capacidade de receber os impactos da vida com equanimidade, com elegância, com uma postura, né, equilibrada, etc., é o benefício principal do Yana Yoga, né, do Vedanta, do autoconhecimento. Uhum. E, o Fábio dizia, eu sigo esse tema de cambiamentos, todas essas profecias, desde o tempo que eu era garoto, desde o início dos meus anos 20, eu já seguia tudo isso. E daquele tempo, Fábio, né, no tempo que eu era garoto, eu já tinha alguns amigos meus lá de Niterói, do Rio de Janeiro, que já tinham saído batido, eles tinham já dropado do meio ambiente deles e tinham subido para as colinas, as montanhas, e alguns foram parar no Alto Paraíso, estou falando de
40 anos atrás, entendeu? Uhum. Dizendo, não, a gente tem que ir para um lugar onde tem água, onde é que tem terra boa, tem paz, área boa para respirar e começar a desenvolver a capacidade de viver mais simplesmente, porque a coisa vai ficar feia. Isso já 40 anos atrás, eu já conhecia pessoas que estavam saindo fora, né? Então, esse é um tema que eu tenho acompanhado muito de perto durante toda a minha vida. E, naturalmente, eu tenho observado e compartilhado com o Fábio, nos últimos anos, né, isso está acelerando, né, essas mudanças, essas condições sempre mais extremas e adversas e difíceis, né, catastróficas às vezes, né? Sim. Então, eu acho que no outro dia nós tivemos um vídeo nosso, não foi uma aula ou foi no não, Facebook, você fez um comentário, né? Apesar de toda essa perspectiva, entendeu? Esse autoconhecimento, ele neutraliza qualquer tipo de ansiedade e aflição, né? Em referência àquilo que o cenário que, né, está diante de nós, né? O benefício mais importante do autoconhecimento é a capacidade de imunizar a gente contra todas as crises e dificuldades. O que você diz, Fábio? Não, é isso. Eu estava pensando, a gente conversou um pouquinho antes sobre isso recentemente, né? E eu até toquei naquele assunto da urgência que esse momento traz também, né? Você estava falando desses seus amigos que há 40 anos atrás, que com um pouquinho mais de discernimento e até por um descontentamento para com os valores da sociedade, como o sistema se impõe, né? Muita gente não se adequa e aí começa um movimento de tentar redefinir, né? Um outro estilo de vida fora desses padrões mais do status quo, né? Impostos pela sociedade. Desde esse tempo, 40, 30 anos atrás, já existia aí os dados de pesquisas dos climatologistas, dos ambientalistas pesquisando essas mudanças climáticas, já fazendo um alerta, e parece que a gente está aí agora vendo muita coisa desses desdobramentos já acontecendo, inclusive num período antes daquele que era o previsto, e ainda tem gente que continua negando essa relação que tem da ação humana no planeta com essas mudanças climáticas. Mas, como a gente disse, a gente não quer entrar muito nesse assunto. O que eu queria, que eu estava refletindo a respeito, é essa redefinição de valores, né? Então, por exemplo, esses seus amigos que há 40 anos atrás foram para Alto Paraíso, isso já traz, né, na mente dessas pessoas, assim, uma urgência de tipo, o que é o sucesso, afinal de contas? O que é estabilidade, afinal de contas, né? O que é felicidade? Então, a pessoa já se vê ali como quem não se encaixa muito nesses padrões daquilo que é felicidade, estabilidade, sucesso dentro da sociedade, no status quo aí da sociedade. E eu penso que essa mudança que a gente já está vivenciando, né, vai cada vez mais, de um modo acelerado, convidar as pessoas a redefinir esses valores, né? Sim. Que a gente está pautando esses valores todos do que é segurança, né? A segurança material mesmo, do que é a felicidade, do que é o sucesso, em um terreno que é muito instável e que está em colapso total, né? Exatamente. Porque os valores das pessoas que vivem, né, condicionados por rajas e tamas, são os sansaris, têm um valor por segurança e prazeres. Todo mundo tem a segurança, valor por segurança e prazer, diversão, etc. E as pessoas, aquele meu amigo que saiu, né, deixou ali, né, a cidade, a comunidade, o conforto, né, de viver numa cidade, para ir lá ralar, não ter água corrente, não ter essas coisas, para começar a trabalhar na terra mesmo, entendeu? Desenvolver, de plantar, etc.
Então, essas pessoas, eles buscavam segurança e prazeres, né? Não eram pessoas espiritualizadas, isso eu sei. Aham. Não, eu me lembro. Então, eles foram lá também pelos mesmos valores de segurança e prazer. E é aí que entra uma coisa que o Fábio acabou de dizer, uma redefinição de alguns valores. O que é realmente a segurança, né? Porque as nossas sociedades elas se tornaram tão complexas, principalmente da quando entrou, né, em jogo essa situação, o que a gente chama de globalização. Então, a globalização fez de qualquer coisa que ocorra, né, em outras partes do mundo já tem um impacto grande em todo o restante do mundo. Então, nós temos um Dharma Field que se expandiu de tal modo e cuja complexidade é tal que é quase impossível você estabelecer uma situação de estabilidade, como dizia o Fábio, porque qualquer coisinha vai mexer com essa estabilidade do sistema, né? Então, essa que até durante esses 40, 50 anos, desde aquele período, tem muita gente que deixa o sistema. Eu quando deixei minha profissão e fui para a Índia, eu deixei também, por isso eu tive que rever os meus valores, os valores da sociedade, e eu não estava em sintonia com tudo aquilo que eu via em torno a mim, então eu falei, não, eu vou escapar, vou fugir e vou encontrar um estilo novo de vida, que no meu caso foi condicionado por essa vasta, né, esse impulso espiritual que se desenvolveu, né? Mas o fato é que, muito embora todos nós tenhamos um valor básico, né, fundamental por segurança e prazeres, a gente talvez seja o momento de, como o Fábio disse, que todos nós, devido às circunstâncias, teremos que revisitar esses conceitos do que é segurança, o que é a satisfação, o que é o contentamento, o que é a paz, o que é o prazer, o que é a diversão, né? O que é a gente vive numa era de entretenimento, onde essas sociedades ricas elas começam a produzir mais e mais entretenimento. Então, no final das contas, você tem tanto entretenimento, você tem tantos prazeres que toda aquela doçura do entretenimento começa a virar um pouco, né, amarga, né? Um pouco, o que é isso? Entendeu? Não. Entretenimento é ir numa localidade, num lugar, né, com mais natureza, e ouvir um canto de um pássaro, ouvir uma borboleta toda colorida que a gente tem muita dificuldade de encontrar no dia de hoje. Então, essas redefinições, que realmente o está para, como a gente diz, Fábio, o que está para acontecer? O que está para acontecer, como o Fábio dizia, não são mais acontecimentos como 20 anos, 15 anos atrás se projetava, no final do século. Não, aí depois eles trouxeram, não, mais ou menos em 2050, 2050 mais ou menos vai acontecer toda essa catástrofe aqui no planeta, na superfície do planeta. E, ultimamente, os cientistas, aqueles que têm mais coragem de dizer os fatos como eles são, eles começaram a antecipar. Diz, não, é questão de, em 2030 vai ter um caos por aqui já. Tal, dificuldades enormes. Então, nós não estamos mais puxando esses eventos para o final do século, porque a gente diz, tudo bem, passou perto, mas não afetou a minha vida, entendeu? Vai afetar dos seus netos. Tudo bem, os netos não chegaram ainda, então eu não preciso nem pensar. O dos seus filhos. Tudo bem, amigo. Filho é filho, eu sou eu, né? Mas agora começa a pegar na pele do indivíduo, porque não, são eventos que vão impactar o estilo de vida de todos nós e está ocorrendo em nesse momento. Nosso lifetime. Como é que se diz lifetime? Nesse momento, né? Já está vida. Acontecendo nesse período nosso, né? Durante o meu período da minha vida, né? Lifetime. Então, eu não sei bem o porquê, né? Eu tive esse impulso de falar um pouco sobre isso ultimamente. Eu mencionei em alguns das nossas classes nos sábados, sem querer entrar muito nesse assunto, porque eu sei que para muitos de nós
é um choque, né? É quando nós temos uma doença no nosso corpo físico. Tem uma doença, é uma doença séria, e tem pessoas, eu conheço diversas pessoas, que elas preferem não ir ao médico toda vez que elas não se sentem bem. A pessoa tem uma doença, tem uma coisa que está realmente, ela tem um medo de ir ao médico porque tem medo de fazer um diagnóstico e descobrir que, de repente, ela precisa fazer um tratamento sério, porque existe um... Alô? Naga? Me parece que travou a internet. Não, vamos ao médico, tá? Hã? Sim? Espera aí que já vai voltar. Já voltou. Teve uma ligeira interrupção de sinal. Ok. Mas não cortou o recording, né? Não, cortou. Você estava falando, né, da analogia da É. pessoa que evita ir ao médico, mesmo sentindo, já percebendo que tem algum problema sério, né? Exatamente. Então, do mesmo modo, muitas pessoas não gostam de falar desses problemas porque, como diz, né, como o provérbio diz, a ignorância é bliss, né? Então, se você não sabe de um problema, você, não, para mim não está rolando, né? Então, se o problema está aqui, simplesmente eu olho nessa outra direção. Se ele é ali, eu olho para trás. Então, a maioria das pessoas sansáricas, né, os sansáris, eles preferem não saber dessas coisas. E isso é muito debatable, né, discutível, né, porque se eu venho a saber de algumas condições, né, estão por ocorrer, etc., e aquilo pode agitar minha mente. E aí, se eu tenho ainda 5 anos de vida dentro desse sistema de comodidade, tranquilidade, conforto, 3 anos ou 10 anos, aqueles 3, 5, 10 anos vão ficar comprometidos por causa do conhecimento daquilo que está para vir. As pessoas preferem, não, eu não quero saber de nada, não quero saber. Quero curtir até... Só que esse tipo de situação, Fábio, ela não ocorre do dia para a noite. Não é que a gente vai ter assim, daqui a 2030, mais ou menos, vai ter um caos total aqui. Não é assim. Não é que o caos é a história daquela panela, a água quente, o sapo está dentro e a água vai subindo, vai subindo, vai subindo. E o sapo fica lá. E fica lá confortável, até que ele é cozinhado, morre dentro da... Então, não é que de um dia para o outro a coisa vai ficar feia. A coisa vai ficar feia, sempre mais feia, sempre mais feia, sempre mais feia, sempre mais feia, porque não existe nenhuma indicação de uma inversão de tendência, né, desde que toda essa problemática do cambiamento climático, né, veio à superfície, os primeiros 10, 20 anos foi negação total. A maior parte dos governantes do mundo negando, e essas multi-internacionais, essas corporações negando, tirando onda, tirando sarro, gozando, né? E essa dinâmica ainda prevalece. Ainda prevalece um pouco disso, mas agora, na Europa, nos Estados Unidos, ele já não aparece tanto. Os deniers, ou the deniers, eles não estão aparecendo mais. Eles pararam de aparecer, porque a coisa ficou tão evidente, eles já não estão aparecendo tão abertamente para tirar onda e negar o fato, porque a notícia está rolando na imprensa, na televisão, na mass media, como a gente diz no inglês. Aqui, o tempo todo, os problemas, né, referentes ao cambiamento climático, e os cientistas dizem isso, os cientistas dizem aquilo, a gente está perdendo o Ártico, quando a gente perde o Ártico, a gente vai perder tudo isso. Essas notícias começam a aparecer dentro da casa das pessoas. Nunca ouviam disso, porque elas não estavam na internet buscando esse tipo de informação. Agora, pela TV, né, pelo tubo, né? Então, não é que vai acontecer de um dia para o outro, não, ela vai gradualmente, as dificuldades irão aumentar. Então, a única resistência, a única defesa que a gente tem contra essas situações do meio ambiente, que infelizmente, né, tudo indica, serão aquilo que
que vai ser, porque a Ishwara jamais pode produzir para a gente um resultado que seja totalmente contrário ao que a gente coloca no sistema, né? O Ishwara é um facilitador dos nossos karmas. Então, dependendo de ação a gente coloca no sistema, ele vai, através dessa mente brilhante, esse computador orgânico, né? Vai simplesmente processar, né? Todas essas ações e o resultado das ações e produzir os nossos prarabdha karmas. Os prarabdha karmas são as nossas circunstâncias. O individual, pessoal, a nível de uma nação e a nível planetário. Então, a nível global, as nossas ações têm sido ações de abuso, de violência contra as outras espécies, contra a natureza, contra o reino animal, o reino mineral, o reino vegetal. Então, nós fizemos isso devido a essa ignorância, né, universal imposta por Maya, e através desse desenvolvimento técnico começou a desenvolver mais possibilidades de prazeres, entretenimentos e diversões, e etc. E os super ricos ficando sempre mais ricos e querendo controlar a posição. Então, todos esses resultados das nossas ações a nível global, eles produzem, essas ações, elas vão produzir o resultado e, a menos que nós começássemos a produzir ações totalmente diferentes, já há 30 anos atrás, desde os primeiros encontros, um dos primeiros encontros foi feito no Brasil, você lembra, Fábio? Com 92, sim. 92. Foi feito no Brasil, falando do climate change, etc. Eu não me lembro como se chamava naquele tempo, mas eles falaram, tiveram todos esses encontros até recentemente, né, em Paris, e nada realmente foi feito. E agora parece que os caras estão pirando cada vez mais e estão partindo para o outro lado. Não, eu não sigo mais nada, vamos extrair óleo, vamos extrair gás, vamos queimar as florestas, tirar todos os recursos até acabar tudo, né? Sim. Então, não existe nenhuma tendência, uma indicação de uma tendência de rota. Quando a nave, né, vai numa direção assim, entendeu? E se você não tem nenhuma tendência, existe um iceberg enorme, como no caso do Titanic, essa nave é uma nave que não tem modo de evitar essa colisão. Nós estamos andando em direção a uma colisão, né, ambiental, climática, que vai impedir, né, vai interromper a nossa capacidade de produzir alimentação em massa, né, por estocar, cultivar, produzir, estocar alimentação para 8, 9, 10 milhões de pessoas no planeta. Isso vai ter um impacto muito grande né, nesse mundo ambientalista. Existe já o termo climate immigrants, né? Eles já existem, né? Já. Em Brasil também? Um paísinho lá do meio do Pacífico, eu acho, o Tuvalu, que é uma nação que ficou submersa. Então começou essa definição dos imigrantes climáticos, né? Porque são pequenas populações insulares que precisam sair dos lugares onde vivem, e agora a gente vai ver isso cada vez mais em massa, por pessoas que têm que sair, grandes populações que têm que migrar de lugares que estão desertificando, que têm que entrar em outros países, e aí começam guerras, né, conflitos. Sim. Eles fizeram um cálculo outro dia, eu li um artigo de 100 milhões de pessoas estarão invadindo a Europa no futuro próximo, entendeu? Porque eles estão perdendo a água e a terra, que está desertificando, estão perdendo o habitat, a habilidade de produzir alimento para eles, onde eles viviam. Agora, toda essa gente, o que você vai fazer com ela? Vai fuzilar elas, como o Trump está sugerindo? Não, vamos lá, a gente fuzila todo mundo, entendeu? Um ato de total crueldade que as nossas sociedades, né, democráticas, cristãs e religiosas, não, seria difícil de aceitar, né? Então, tudo isso indica que os tempos serão tempos muito difíceis, e isso que eu queria dizer, Fábio. Por outro lado, esse é um tema que pode
pode perturbar um pouco de algumas pessoas, mas, por outro lado, ele abre uma perspectiva para a gente, assim, uau, as coisas ficaram sempre mais difíceis, agora eu ainda tenho uma condição, entendeu? Uma condição mental, uma estabilidade no campo que me permite fazer o meu trabalho de autoinvestigação e de minhas sadhanas, entendeu? Meu dhyana, etc., porque eu sei que a única liberdade que existe é a liberdade de trabalhar a minha mente, desenvolver essa imunidade, essa resistência através do autoconhecimento, né? E ser livre daquilo que o mídia possa produzir, né, como resultado das nossas ações a nível global. Então, eu sabendo que a gente não tem muito mais tempo, então, de repente, eu posso acelerar os meus esforços. De um outro lado, eu sabendo que nós não temos muito mais tempo, entendeu? E se eu já tenho uma certa reserva de patrimônio, de segurança, de poupança, etc, etc. Imagina um cara, por exemplo, ele tá vivendo a vida dele. Ele tem 60 anos, ele fez os cálculos, eu vou trabalhar até 70 e depois eu vou me aposentar com um patamar mais alto e vou viver de 70 a 90, viajando pelo mundo, entendeu? Uma condição muito privilegiada. Ele tem 60 anos. Aí ele vai ao médico, o médico diz, você tem uma doença, um câncer terminal, e você tem 6 meses, no máximo 1 ano para viver. Uhum. Você é aquele cara cujo valor é o prazer de viver viajando pelo mundo. Isso. Você acha que esse cara vai desperdiçar o último ano de vida dele indo para o escritório todo dia, fazendo horas de trânsito para chegar, sabendo que ele só tem 1 ano de vida? O valor dele, o meu valor é prazeres. Uhum. Prazeres. Então, eu vou diretamente, eu jogo tudo, dou um chute no balde, não quero mais trabalho, eu tenho 6 meses, 1 ano, eu vou viver o meu sonho, vou viajar pelo mundo enquanto eu ainda tenho um pouco de saúde. Uhum. Então, de algum modo, né, o buscador sério da verdade, ele tem a possibilidade, quando ele vê as coisas segundo essa perspectiva realística, baseada em fatos científicos que atualmente já começam a aparecer, né, um pouco, se a gente começa a procurar essas informações, já estão muito como se diz? Bem divulgadas, né, difundidas. Difundidas, se diz. Difundidas na mídia, né? Bem difundidas. Então, o cara tem a opção assim, não, amigo, o que eu vou fazer da minha vida? Tem uma escolha de vida, de repente é melhor eu pegar as minhas cabritas, uhum. a minha família, os meus amigos, as pessoas com as quais eu tenho valores em comum, entendeu? E o que eu mais amo na vida. Né? Seja viajar, ou seja, entendeu? Fazer acelerar esse processo de autoinvestigação. Então, é uma faca com 2 pontas. Então, por um lado, a mente do indivíduo pode ficar um pouco disturbada, perturbada, mas, por outro lado, ele entrou em contato com uma informação que dá ao indivíduo a possibilidade de não adiar aquilo qual nós não temos tempo suficiente para adiar. Entendeu? Não, tudo bem. Moksha, por agora eu vou cuidar disso, e quando eu tiver 70 anos eu vou ficar sério sobre moksha. Né? Quando você sabe que você já não tem mais future, uhum. O futuro do indivíduo, o indivíduo diz, então é aqui, é agora, nesse momento, entendeu? Não há tempo a perder. Não há tempo a perder, exatamente. Nagar, eu estava aqui pensando, né, sobre tudo isso nos chama para essa redefinição de valores. Então, como você estava falando, da diversão, por exemplo, né? O nosso conceito de diversão ele é sempre pautado em distração, né? Então a gente nunca está feliz com aquilo que está acontecendo no momento. Isso já é no campo da segunda
nível das buscas humanas, né? O Kama, prazeres, diversão. No campo das primeiras buscas, do Artha, né? Que é busca de estabilidade, de segurança, a gente coloca todas as nossas fichas em uma série de condições que a gente imagina que vai reunir um dia e que a gente vai ter uma certa estabilidade. E esse novo tempo que se apresenta vai cada vez mais convidar a gente a perceber que a verdadeira estabilidade ela só existe em autoconhecimento, né? Como essa Sim. força de equanimidade mental, força emocional. Sim. As nossas redefinições também de sucesso que vão se fazer necessárias, né? A gente desaprendeu a pensar em grupo, né? Então, o sucesso ele é muito aqui dentro da lógica da competitividade. Eu consigo, competindo com outro, dentro da mesma companhia, as pessoas competem disputam um cargo mais elevado, esse tipo de coisa. E o valor verdadeiro do sucesso ele tem que saltar para a gente conseguir conviver, né? A gente não sabe atuar em grupo. O sucesso é um sucesso do grupo, né? O verdadeiro sucesso, sabe? Viver em coesão. A missa está acabando, né? Saber viver em coesão de grupo. As sociedades elas ainda se pautam, Naga, né? Tudo isso vem de uma longa história, né? Tudo isso que a gente está colhendo agora, já mais de um século aí que a gente está jogando muito carbono para a atmosfera, muitos gases de efeito estufa. Se a gente considerar desde o início da Revolução Industrial, ali é bem mais que isso. Então, assim, é inevitável que a gente colha as consequências. E a lógica é que a gente viveu esse tempo todo se comportando num planeta que se a gente olhar para esse ecossistema, ele é um sistema fechado e a gente ficou atuando nele, ainda atua nele como se fosse um sistema aberto. Então, eu me aproprio de recursos da natureza, eu faço recombinações de materiais que a natureza não é capaz de reprocessar isso e descarto isso na natureza, né? Então o sistema é fechado, não existe nada fora do planeta e a gente está se comportando dentro do planeta como se o sistema fosse aberto, a população crescendo. Então tudo isso nos convida para essa redefinição de valores, né? A gente vai ter que ter um câmbio de sistema, de fato, a gente não sabe como que vai acontecer. Mas em todos os casos, independente do que vai acontecer, essa busca por conhecimento de Dharma, uma redefinição desses valores e, sobretudo, o conhecimento é fundamental, né, Naga? Sim, nós estamos vivendo, tudo isso é uma crise de valores, né? Nós sabemos isso, né? Que toda essa situação extremamente adármica desse período, né, da nossa história como planeta aqui, é uma crise de valores. Os valores, né, os duryodhanas, né, os vilãos, né, aqueles que violam o Dharma, né, aqueles que são gananciosos, aqueles que são avaros, né. Então, essas pessoas que são autocentradas, querem tudo para elas, né, querem o acúmulo, né, e eles querem manter tudo para eles. Então, toda essa situação, toda essa tendência, né, é devido à falta de compreensão, né, os valores dhármicos compartilhados pelas escrituras védicas, eles se perderam de tantos anos. Então, essa dificuldade é uma dificuldade que se vê de toda parte. Eu estou aqui nesse lugarejo pequeno e é curioso, porque eu fiquei sabendo história, um pouco de fofoca daqui, um lugarzinho pequenininho, que no passado tinha um pouco mais de movimento e agora quase ninguém ficou, porque os jovens saíram. E aqueles que ficaram, eles brigam uns com os outros. Dentro de uma família, mesmo na minha família, o irmão não fala com a irmã não fala com a mãe. Guerra, cara. Guerra entre os vizinhos, assim.
Você vê essas coisas, você vê, existe em todos nós o conflito, o desacordo, entendeu? A desunião, como você falava desse espírito, né, como grupo, as pessoas não conseguem encontrar o acordo, não conseguem encontrar a factibilidade, a workabilidade, entendeu? Entre elas. Então, é uma crise generalizada e cuja raiz do problema é total ignorância, né, do que é Dharma. A ignorância em referência a Dharma, a ignorância em referência à natureza de Deus, Ishvara, como aquele que governa as nossas experiências humanas, etc. É uma total ignorância de Mithya e de Satya que nos leva a essa condição, né, extrema. Né? Então, o que a gente está vivendo é um momento, como resultado dessa que cresceu exponencialmente, e a gente está destruindo a superfície do planeta de um modo, a esse ponto, né, irreversível. Essa é a dificuldade maior, porque finalmente tem cientistas que começaram a apresentar para nós o fato de que nós estamos já num estágio mais avançado daquilo que eles chamam a sexta extinção de massa desse planeta. Sim, sim. E essa vez é devido à atividade humana industrial, e eles chamam de abrupt, irreversible climate change. Abrupt, Abrupta, irreversível, climático, que conduzirá ao extermínio em massa das espécies nesse planeta. Então, sim, isso é uma coisa que está ocorrendo, que eu sempre tive a impressão que seria inevitável, mas eu jamais imaginaria que talvez eu estivesse vivo para presenciar, entendeu? Então, a perspectiva, Fábio, é que talvez nós estejamos vivos para experimentar o final da história. Sim, sim. Isso é uma coisa que choca a maioria das pessoas, quando os cientistas mais honestos que estão colocando isso, e mais eu pesquiso, mais eu encontro pessoas em concordância com essa linha, e a gente fez muito pouco, e o pouco que a gente fez, a gente começou a fazer muito tarde. Muito tarde. E agora tem pouco que a gente faz, que possa fazer, e as consequências, né, eles vão escatando, né? Elas vão trigando outros fatores. É. Deixar claro também, né, Naga, que a gente está falando aqui de dados que são mensuráveis, né? Pode ter alguma divergência entre cientistas que trabalham com parâmetros mais pessimistas, outros um pouquinho mais otimistas, mas é um consenso entre todos. Sim. E tem uma situação grave se desenrolando. A gente tem uma perda de espécies que as estimativas variam um pouco, mas ela é elevada. Todos os dias a gente está perdendo espécies de plantas ou de fungos ou de animais no planeta. Existem, inclusive, cientistas, aí a gente vai falar de uma meia dúzia que tem pelo mundo todo, inclusive tem o seu representante aqui no Brasil. São pseudocientistas que vão à mídia porque tem por trás corporações de fato bancando essas pessoas para gerar, através de pesquisas que trabalham em parâmetros que não têm base, um monte de dados corretos e negar, né? Mas na comunidade científica, o painel intergovernamental das mudanças climáticas é um consenso de que a situação está muito feia mesmo, a gente já vê. Né? E o consenso deles é extremamente conservativo, e eles não dizem exatamente a verdade, entendeu? Eles são relutantes a realmente dizer a verdade. Até mesmo tem um movimento que é chamado Rebellion, Climate, como é que se diz? Extinction Rebellion. Extinction Rebellion é um movimento muito grande, já há muitos anos. São pessoas que estão fazendo uma rebelião contra a iminente extinção
né, da vida no planeta. Até eles não estão realmente dizendo a verdade para as pessoas, porque eles ainda colocam, dizendo que é uma possibilidade mínima, mas ainda assim eles dizem que tem alguma coisa que a gente possa fazer para evitar a extinção, entendeu? Então, em geral, existem, raros são os indivíduos que dizem assim, não, realmente, do ponto de vista científico, a situação é irreversível, entendeu? E a gente não sabe. Ninguém sabe realmente, entendeu? Mas uma coisa que a gente sabe é que as consequências dos nossos atos serão sempre mais graves. A situação se tornará sempre mais difícil. A segurança que nós experimentamos durante esses últimos 100 anos, a comodidade, né, do nosso desenvolvimento tecnológico, científico, essa condição relativamente estável, ela vai desaparecer rapidamente, né? Muito provavelmente no futuro próximo, o dinheiro vai ter pouco valor, Sim. Vai ser um símbolo do passado, como um símbolo de segurança. O dinheiro é o maior símbolo de segurança, né? Então, o dinheiro no futuro, de repente, já não vai valer tanto, etc. Então, tudo isso faz com que a gente tenha a possibilidade, né, de redimensionar ou de redefinir, né, o que eu quero da minha vida, né, os valores. Sim. Isso nos leva a um outro assunto, entendeu? É que uma pessoa que busca moksha, busca o autoconhecimento, né? Esse valor é o valor mais elevado da minha vida, né? Ela tem a opção numa situação de crise generalizada, crise mundial, ela tem uma opção de criar um estilo de vida novo. Ultimamente, nós temos falado frequentemente um estilo de vida satívico, um estilo de vida conduzente à autoinvestigação e ao autoconhecimento. Então, quando você percebe que, ei, esse é o valor mais elevado, não existe tanto mais outras coisas que eu queira fazer na vida, entendeu? Os prazerezinhos da vida já não me dizem tanto. Segurança, eu sei que no futuro próximo não vai existir segurança para ninguém, nem mesmo para ricos. Né? Então, o que eu vou fazer na minha vida? Eu vou dedicar a minha vida com um grupo de pessoas que condividem, né, que compartilham o mesmo valor e acelerar esse processo de autoconhecimento. Então, o que é isso aqui? Isso é uma sementinha ou um convite para que essa ideia, entendeu, possa vir à tona, a ideia de repente, a gente unir os nossos esforços, nossas intenções e ver se a gente quer criar um espaço onde a gente possa compartilhar esse período de vida, né? Dentro, né? Banhado, né? De molho nesse estudo, investigação e contemplação dos ensinamentos do Vedanta. Porque autoconhecimento é o único lastro estável, seja lá como as coisas se desenrolarem. Em grupo, a gente tem condições de criar uma harmonia, uma estabilidade a partir das diferentes habilidades das pessoas num grupo. A gente consegue, pensando em grupo, né, estabelecer algum sucesso, e sucesso no sentido de coesão do grupo e um grupo focado nessa busca por autoconhecimento, né? Criando as condições para se manter. Eu penso que essas mudanças que a gente vai ver, Naga, elas já criam no mundo, a gente já observa muitas pequenas comunidades que buscam se descentralizar para criar um outro tipo de sistema. A gente tem a possibilidade de um intercâmbio de sistema que vai ter que ser feito de uma maneira ou outra, porque até a questão do dinheiro, como você estava falando, a gente pode olhar também para a questão da automação, os empregos que estão sumindo em detrimento de máquinas que estão substituindo essa mesma força de trabalho, né? Então, assim,
Pode ser que a gente tenha uma moeda digital aí que surge com essa história toda de criptomoeda, não existe mais lastro econômico nenhum a não ser pautado em algo que vem ali da tecnologia da informação mesmo. As pessoas sem trabalho vão ter que criar uma outra condição de vida, vão ter que a habilidade de plantar a própria comida e de viver uma vida mais simples, né? Sim, a chave de tudo isso, Fábio, é simplificar. Quando a gente fala de um estilo de vida vedântico, é um estilo de vida simples, entendeu? É simplificar ao máximo, de modo que nós tenhamos mais energias à nossa disposição para trabalhar na nossa evolução espiritual. E existem centenas ou milhares de comunidades que já deixaram o sistema, cujo objetivo é simplesmente criar um espaço de sustentação independente do web, né? Do sistema, vamos dizer assim, né? do sistema the web, né? Social, né? Global, né? Pessoas, inclusive alguma desses grupos eu conheço, e um deles relacionado a uma pessoa que eu conheço muito bem, e convidaram, eles queriam muito que eu fizesse parte desse grupo, desse contexto deles, e eu fiquei mais ou menos, né, observando, falando e alimentando um pouco, mas ultimamente eu deixei claro para eles que eu não tenho nenhum interesse, porque o interesse deles é simplesmente sobreviver. Então, a maioria dessas pessoas, elas deixam sistemas, elas criam essas comunidades alternativas, cujo objetivo é simplesmente sobreviver um pouco mais, por mais tempo, sobreviver por mais tempo, entendeu? Estocar comida. Então, isso não basta do ponto de vista, né, meu, isso não seria uma motivação suficiente para mim fazer parte de nenhum grupo, entendeu? O grupo que eu faria parte é um grupo interessado, né, fundamentalmente no crescimento, evolução espiritual, autoconhecimento, etc., entendeu? E, naturalmente, se a gente pode, né, estender a nossa passagem por esse planeta, nesse corpo, né, alguns anos a mais, dependendo de onde, aonde, a chave para o futuro vai ser a água e um ar bom e uma terra cultivável, entendeu? No final das contas, os grandes bilionários estão todos eles comprando terras em locais um pouco mais protegidos, pensando que, não, se eu for para a Nova Zelândia, eu vou viver naquela terra lá, etc. E eles estão investindo milhões e milhões, criando condições, né, e reservas de alimentação, água, tudo isso, para viver em grupos, né? Então, existe esse movimento em toda parte do mundo, eu tenho acompanhado isso já há muitas décadas, e tudo isso é sempre focado no fato de querer sobreviver, segurança, entendeu? Naturalmente, do ponto de vista do Vedanta nosso, isso não é motivação suficiente para criar um grupo, né? Uma modificação para criar um grupo seria, não, nós não temos muito tempo e, de repente, se a gente sabe que, né, possivelmente o planeta é condenado à extinção, seja para 10, 20 ou 30 anos, então, por que não acelerar e fazer o melhor possível, né, esse tempo disponível, em termos de viver uma vida que me preenche plenamente? Aí a pessoa vai dizer, não, se eu tenho mais 5 anos de vida social, o que me preenche totalmente ir para o bar, beber, ir para o cinema, entendeu? E dançar numa boate, pular carnaval. Então, se você, não, eu quero, né, espremer ainda um pouco mais de suco, né, desses prazeres, porque os meus prazeres estão ali dentro da sociedade. Mas os prazeres realmente do Vedantino é chamado de Ananda, é contentamento, é paz, clareza mental, entendeu?
Então, autoconhecimento. Então, esse é o néctar que nós, do Vedanta, somos interessados, né? Então, isso deveria ser o material colante, né? É, Qualquer movimento essa desse. é a cola, sim. Essa é a cola. Então essas comunidades sempre têm uma cola, né? Sim. Essas ecovilas, né? Sempre tem a questão da cola. Alguns são pautados na educação dos filhos, outros em cultivo dos alimentos orgânicos, mas a única cola que realmente torna possível ter um grupo verdadeiramente coeso e com um foco estável é o foco em moksha, né? Em autoconhecimento. É. Eu estive em contato com diversos grupos no passado, quando eu morava nos Estados Unidos, que ali essa cultura é muito difundida, né? E o único grupo que eu vi que realmente faz mais sentido, e eles fazem isso já há 20, 30 anos, constroem esses bunkers, eles são coletivos, entendeu? São bunkers para 200, 300, 400, 500 pessoas. Eles constroem em todas as partes dos Estados Unidos e na Europa também. E você tem a possibilidade de comprar um espaço para você, sua esposa, 1, 2, 3 filhos. E não custa muito não, porque é um esforço coletivo. Entendeu? O meu tempo custava, acho que $40.000 por pessoa, né? Mas eles fazem a seleção, eles querem quantos enfermeiros, quantos doutores, quantos engenheiros, entendeu? Tudo isso. Então, eles fazem a seleção de quem, e aí você assina um contrato com eles, e você é levado para conhecer esses bunkers vendados, ninguém jamais pode saber onde é tudo um centro enorme, e quando eles te mandam o sinal e dizem assim, é hora de se recolher, aí você tem todos os seus códigos para encontrar as pessoas, aí eles levam você para a sua cidade nova, entendeu? Para a sua vida. Que loucura. É loucura, mas é o único que faz sentido, porque eu encontrei diversos grupos que faziam isso, e eles faziam isso e depois se davam conta do fato de que se eu me preparo bem, por exemplo, se você tem uma terra em Ubatuba, ninguém em Ubatuba está se preparando para nenhum eventual desastre do futuro, nenhuma eventual calamidade. Você é o único cara com visão, tá? Aí você faz uma reserva boa de comida, de água, de gasolina, etc, etc. Você tem tudo preparado para você. Ok, agora pode vir, né, situações muito difíceis, muito adversas, porque eu estou preparado. Mas você é o único que preparou para correr. Vou ter que estar armado também. Você vai ter que estar armado até o dente, não é? Tem que estar armado até o dente. Então, os caras têm que dizer, ok, então a gente tem que estar armado até o dente, tem pessoas que sabem atirar para começar a proteger a nossa preparação. Essa nossa Aí, conversa tá super distópica, virou. ela fugiu do Vedanta, né? Não, mas Então, vamos lá. mas nada disso faz muito sentido, entendeu? Porque, no fim É, das contas, o único que fez sentido foi aquele bunker coletivo, onde eles tinham todo esse pessoal, inclusive todo o pessoal militar para proteger das gangues, né? Os vândalos que vão procurar. agora, para a gente também não faz sentido esses cenários, né, em que a gente faz projeções em que tudo fica pautado. A gente começou até falando nisso, né, Naga? De a gente não entrar, né, muito nesses cenários que, para algumas pessoas mais sensíveis, geram uma perturbação mental, porque a maioria das pessoas, elas são pautadas muito no medo, né? Sim, Então, esses cenários distópicos, as pessoas ficam pensando, nossa, mas quem vou ser eu dentro desse cenário sim. caótico e tal? Pode ser que a gente tenha que lidar com essas realidades muito caóticas mesmo, tá tudo nas mãos de Ishwara, mas Está aquele... tudo nas mãos de Ishvara, é uma expressão relativa, porque, na verdade, está tudo nas mãos do Jiva também, porque o Jiva Sim, claro, a gente tem não pode ações.
O Jiva é que fornece as ações. E o que ocorre é que as nossas ações, quando elas são fornecidas, os nossos agami karmas, permanecem suspensos como sanchita karma e manifestam como nossas situações. Prarabdha karma. Prarabdha karma. Então, tem uma montanha de karmas, de ações, tem uma montanha de CO2 que foi emitido na atmosfera que ainda não ficou. Entendeu? Tem uma montanha de gás abaixo desse oceano superficial do Ártico, que está vazando e que vai vazar muito mais em outras terras na Rússia, entendeu? Na Sibéria, o metano, as bombas de metano, né? Eu tenho acompanhado. Então, tem uma montanha de Sanchita Karma, não tem modo, ele vai frutificar. O Ishvara não pode fazer nada disso, porque o Ishvara é o sistema. Sim. Então, muitas pessoas pensam que não, Ishvara vai salvar os jivas, mas Ishvara não pode salvar os jivas, porque o Ishvara é o facilitador dos karmas dos jivas. O jiva recebe semeia. Entendeu? Aí tem um outro grupo de pessoas que dizem assim, não, mas a coisa não pode ficar tão difícil, porque, no final das contas, alguns seres extraterrestres vão ver e virão aqui salvar a gente. Você conhece essa, Fábio? Tem essa história aí. Tem a galera que está alimentando esperança nisso. Então, por que os extraterrestres deveriam salvar a gente? Nós somos a praga do nosso planeta e você não... essas bactérias, né? Vamos levar eles para o nosso planeta, porque eles têm um valor enorme, né? Eles destroem o ambiente deles, destroem todos os outros seres vivos. Não, de fato, essa colocação é meio como eu ouço muito assim aquela máxima, né? Entrega na mão de Deus, não é por aí, né? A gente tem que se ver como parte, né? A gente é parte em Ishvara, compondo uma realidade aparente onde a gente é afetado pelos resultados das nossas próprias ações. Então a gente não pode se eximir da responsabilidade. O convite, sabe o que é o convite aqui, Fábio? Agora, porque eu já semanas eu estou em dúvida de fazer esse vídeo ou não. Eu nem sei se a gente vai querer publicar esse vídeo. Mas o fato é que a maioria... Agora eu perdi a linha. A maioria das pessoas, elas... Eu perdi. Volta a falar o que você estava falando, que eu lembro. Ficou claro para mim o ponto dessa conversa? Eu acho que o que essa conversa acende muito, Nagar, é isso, a urgência de autoconhecimento, né? Claro que isso vem em seu próprio tempo para cada pessoa, então não há muito que ser feito nesse sentido, mas talvez a urgência que se impõe de todas as dificuldades que vão se impor, se intensificar no mundo, é possível que isso atraia mais pessoas para um olhar para si, né, para uma autoobservação que conduz a um caminho para o autoconhecimento. Porque autoconhecimento é o que vai fazer com que a gente tenha, nesse cenário caótico que já está se desenrolando, pessoas que sirvam como uma espécie de alento também, né, um farol, e quem sabe isso também começa a convergir aí novos grupos de pessoas que são capazes de criar algumas situações aí de sociedades mais harmônicas, né, enquanto durar a existência humana aí, né, novas configurações de sociedades mais harmônicas que tenham essa coesão de grupo, que está assentada em valores que apontam para o real, né? Para aquilo que é, de fato, então, Fábio, essa realidade. Agora eu me lembrei do que eu estava querendo dizer. É que a maioria das pessoas que chegam até esse tipo de informação, né, as pessoas que, de qualquer modo, elas vêm a saber dessas informações, do ponto de vista das nossas comunidades científicas, né? Sim. Saber disso. A primeira coisa que elas pensam é assim, o que eu posso fazer para evitar
essa catástrofe. A gente quer evitar, né, essa extinção de massa, esse sofrimento de massa. A maioria das pessoas, elas se rebelam e dizem assim, não, não é possível, o que eu posso fazer, o que eu posso fazer? Né? Então, o que a gente pode fazer atualmente para evitar isso que já está no sistema pendente, como Sanchita Karma, pode fazer nada. O que está no sistema frutifica, ok? Vai sair fora do sistema, ele vai frutificar e a situação vai... Então, não existe nada que a gente possa fazer para reverter aquilo que já foi colocado no sistema. Perfeito. Parar de continuar colocando no sistema o mesmo tipo de ação, o mesmo tipo de mentalidade, o mesmo tipo de atitude. Mas aí os cientistas, né, mais esclarecidos dizem, mas mesmo que a gente pare de fazer o que a gente estava fazendo, entendeu? A doença do planeta já está desenvolvida de tal modo que ele vai precisar, o planeta vai precisar de uma purgação, vamos dizer assim, de eliminar, né, através de cataclismo. Então, isso é inevitável. Então, a maior parte das pessoas dizem, não é possível, o que eu faço para evitar? Vamos fazer alguma coisa para evitar. Do ponto de vista do Vedanta, né, o vedantino que compreende, né, o valor do Vedanta, diz assim, uau, as situações se tornarão sempre mais adversas, mais dificuldades, muito potencial de dor e sofrimento. O que eu posso fazer para desenvolver uma mente forte, uma mente imune, entendeu? Uma mente imune a todo esse caos que parece ser inevitável. Porque nós não temos controle. Quase todo mundo que entra em contato com essa informação, primeira coisa é essa agitação. O que a gente vai fazer? A gente tem que fazer uma inversão de tendência, a gente tem que salvar o planeta, a gente tem que salvar as espécies, a gente tem... E ninguém compreende que o problema é a falta de valores védicos, a falta de valores morais, éticos, dármicos, entendeu? Perderam a nossa civilização se perdeu os valores, né? Os valores éticos, morais, dármicos foram destruídos, né? Então, o que a gente pode fazer é quase nada mais, porque o que foi já feito, entendeu? Ele necessariamente ele tem que se manifestar, tem que frutificar. Tá? Então, a única coisa que nós podemos fazer nesse ponto, nessa altura do campeonato, como era uma expressão que eu conhecia do meu tempo de guerreiro, nessa altura do campeonato, o que a gente pode fazer é fortalecer a nossa mente através desse conhecimento, do mesmo modo que você citou naquele comentário do Facebook no outro dia, entendeu? Apesar desse cenário caótico, né, de tanta dor, de tanto sofrimento, não existe nenhum medo, nenhuma ansiedade, nenhuma aflição, entendeu? Por quê? Porque eu estou firme no conhecimento da minha real natureza. Então, você sabe disso, Fábio, eu sei disso, eu estou absolutamente sereno em relação a tudo isso. Minha Silvia, por exemplo, eu já não gosto muito de falar isso porque mexe com ela, e você tem razão, esse é um assunto que mexe com muitas pessoas no nosso grupo, e por isso eu não sei se nós vamos querer publicá-lo. Né? Mas a única coisa que realmente a gente pode fazer nesse ponto do campeonato é fortalecer a nossa mente através do autoconhecimento, de tal modo a nossa personalidade emocional, como às vezes eu coloco, né? Personalidade emocional, a capacidade de receber os impactos da vida, e amortecer eles como se fosse um airbag, né? Um airbag. Então, é a única coisa que nos resta fazer. E é essa a proposta desse vídeo. Agora, como eu estava falando com você, eu me toquei. O ponto dessa conversa é esse, dizer assim, o único que realmente pode ser feito é um trabalho interior, interno, de fortalecimento, de tal modo que a gente possa confrontar as adversidades que de modo elegante. Né? E se a gente possui um grupo, ainda é mais fácil de... Entendeu? Sim. De ajudarmos uns aos outros. Né?
E nós já temos um grupo, né? O nosso grupo é virtual, mas já é um grupo de apoio incrível. É isso. É. Muito bom. Esse é o ponto, Naga. Acho que chegamos no ponto. A única coisa que pode ser feita realmente, né? Agora a gente vai ter que decidir se a gente vai publicar isso ou não. A gente vai acabar jogando a moeda para cima, né? A gente para de gravar agora aqui e aí a gente conversa nos bastidores para. Então tá, Fábio. Um abraço aí para você, um abraço para todos que estiveram com nós. Um abraço a todos. Então, tchau, querido. Até mais. Vou encerrar a gravação.